Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Rodrigo, né? Aqui no meu grupo vai ser eu, o Caio e o José. A gente vai fazer a apresentação sobre o Textual SQL, né? Que vai ser o T4 da G2. Uhum. Opa, começar agora eu com a introdução, né? Bom, vamos começar, né, contextualizando o que é o Text SQL. A ideia do Text SQL, ela não é uma coisa muito revolucionária, né? Em vez de a gente ficar escrevendo query, né, SQL manualmente, a gente vai fazer uma pergunta em inglês, né, ou em português, né? Mas eu prefiro fazer em inglês. E a IA, ela vai traduzir a consulta, né? SQL personalizada para o esquema e estrutura de dados do seu banco de dados. Ou seja, a pessoa vai fazer vai falar uma coisa e ele vai já converter numa query para poder ser jogada em SQL. Esse processo de tradução é viabilizado por modelos de linguagem em grande escala, né, pelos LLMs. Vou passar já aqui. Agora eu peguei um artigo, né, para já começar um aprofundamento. A gente já entendeu então que basicamente a pessoa vai pegar um texto, né, e a LLM vai converter numa query SQL para você poder fazer uma consulta. Então vou falar um pouco do artigo Chain of Table, né? Como é que funciona? Eles fizeram a implementação, aqui é ela narrando, né, a autora. Ela fez a implementação do Text to SQL com sucesso internamente na empresa anterior dela, promovendo autossuficiência no uso de dados e facilitando o processo de integração de novos cientistas de dados. Então, a gente já viu claramente que isso teve um ganho no business dela. Essa implementação, ela demonstrou um grande potencial significativo para reduzir a carga de trabalho da equipe de BI, né, de Business Intelligence. Além do Text to SQL, existem métodos alternativos para interagir com seus dados sem necessidade de codificação manual ou dependência de ferramentas de BI. Um desses métodos é o uso da ferramenta DataDM, que ela já apresentou, né, anteriormente. Na discussão de hoje, é, a gente vai apresentar a solução no artigo, né, ela apresentou a solução mais recente, utilizando a técnica Chain of Table. Essa abordagem permite um processo de raciocínio passo a passo com tabelas, possibilitando operações como adição de colunas, seleção de linhas, agrupamento e ordenação. Ela reflete os métodos concisos de representação de dados usados por cientistas de dados. É, A Angelina Yang, ela. Ah, não, calma aí. Que eu acho que tive um probleminha aqui. Só um segundinho nos slides. Só um minuto, um momentinho. Que eu acho que tá duplicado aqui. Só um instante. Ok. Tá, vou começar de novo aqui então. Desde o. Bom, então, pessoal, recapitulando aqui, voltando. Eu vou falar sobre Text to SQL, eu, o Caio e o José, né? Esse vai ser o T4 da G2. Vou começar fazendo uma introdução rápida sobre o que seria o Text to SQL, né? Então, a ideia do Text to SQL, ela não é algo muito revolucionário. Em vez de a gente escrever consulta SQL manualmente, a gente vai fazer uma pergunta numa língua, né, em português ou em inglês, e a IA ela vai fazer a tradução, né, em consulta SQL personalizadas para o esquema e estrutura de dados do seu banco. E esse processo de tradução ele é viabilizado por LLMs, né? Então, basicamente, a pessoa vai escrever um texto em inglês ou em português e ele vai gerar um LLM, né? Vai gerar uma query para poder fazer consulta no seu banco. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre o aprofundamento, né? Sobre a questão do Text to SQL. E aqui eu vou falar um pouco do artigo Chain of Table da Angelina Yang. Bom, a Angelina Yang, ela implementou o Text to SQL com um sucesso internamente na sua empresa anterior, né? E isso promoveu a autossuficiência no uso de dados e facilitou o processo de integração de novos data scientists. Essa implementação demonstrou um potencial significativo para reduzir a carga de trabalho da equipe de BI da empresa, né, de Business Intelligence. Então a gente vê que foi a gente que conseguiu trazer para um contexto de negócio, com redução de carga de trabalho. Além do Text to SQL, existem métodos alternativos para interagir com seus dados sem necessidade de codificação manual, né, ou de dependência de ferramentas de BI. Um desses métodos é o uso da ferramenta DataDM.
Na discussão de hoje, né, nesse artigo, ela apresentou a solução mais recente utilizando a técnica de Chain of Table. Essa abordagem ela permite um processo de raciocínio passo a passo com tabelas, possibilitando operações como adição de colunas, seleção de linhas, agrupamento e ordenação, né? O padrão quando você vai fazer query no banco. Ela reflete os métodos concisos de representação de dados usados por data scientists. Bom, aí eu vou contextualizar o que que é o Chain of Table, né? O artigo é sobre Chain of Table. Como o próprio nome sugere, além da tabela de entrada, existe uma cadeia de tabelas. Essas são as etapas intermediárias geradas pelo processo de raciocínio do modelo de linguagem de grande escala LLM. Elas são interconectadas em uma cadeia, porque desempenham um papel em uma série de operações definidas pelo seu LLM, né? Com o objetivo de responder à sua consulta sobre o conjunto de dados. É, Agora eu vou mostrar que vamos analisar uma consulta de exemplo para entender todo o processo. Qual país teve mais cientistas que terminaram entre os três primeiros colocados? Embora os dados de entrada possam ser simples, construir uma consulta para resolver essa questão não é algo simples. A informação sobre o país está incorporada na coluna ciclista, entre parênteses. Fiz aqui um exemplo, né, que mostra todo a ilustração, né? Então, aqui, ilustração de comparação entre o generic reasoning, né? A, enfim, a intuição genérica. Vou que ver aqui uma. O, pro, o programmated, né? A ajuda programada enfim, de reasoning, né? De argumentação. E a proposta Chain of Table. Dado uma tabela complexa onde a nacionalidade do seu ciclista e o nome estão na mesma célula, ele é capaz de nos providenciar, né, de nos dar a resposta correta através da argumentação, né, de múltiplos passos, dada a complexidade. E isso daí é o primeiro passo. Na segunda etapa, ela gera e executa o programa, né, por exemplo, uma query SQL, para nos entregar uma resposta, mas ela também cai, ela também, enfim, ela não consegue entregar com grande acurácia, é, fazendo o parsing do nome e da nacionalidade da tabela. Em contraste, a C, né, a Chain of Table, e de forma interativa, ela nos dá de amostra a cadeia de operações que efetivamente transforma a tabela complexa numa versão específica para a questão em si. Com a assistência da Chain of Table, o LLM ele consegue chegar na resposta correta. Então aqui tem todo o esqueminha de como é que funciona, a etapa A, B e a C, conforme eu já falei aqui no texto. Bom, deixa eu passar aqui para a próxima, porque ele não está. Agora sim. Agora eu peguei aqui um texto SQL open source, né? Esse DuckDB NSQL 7b, com o Llama e Llama Index em setup local. O DuckDB NSQL 7b é uma ferramenta poderosa, né? Para consultas em bancos de dados locais, potencializada por grandes modelos de linguagem como o Llama e o Llama Index. Aqui está uma visão geral sobre como configurar e utilizar essa integração em ambiente local. Eu vou abrir aqui esse link agora. Opa! Eu vou abrir esse link agora só para a gente poder ver. Deixa eu compartilhar aqui. Share screen. Vou botar já aqui então. Uhum. A gente pode ver aqui o artigo, né? Uhum. Em que ele mostra como é que se faz o setup, né? Começando aqui, ele mostra os steps, né? Beleza? Tem que instalar o Olhama para Windows e configurar, fazer o pull do DuckDB no local Olhama, rodar o Llama Index NoSQL Table Query Engine numa Classic Models base de dados, né, de vendas e testar o Text-to-SQL Capabilities do DuckDB no NSQL. Aí o primeiro passo, como eu já falei, é instalar e configurar o Olhama. Ele vai fazer aqui a instalação via esses comandos, né? Aí depois, como eu já falei, ele vai ter que fazer fazer um pull, né, do DuckDB NSQL
num servidor Olama local, né? Aí ele faz aqui novamente os comandos, aqui, via o PowerShell. Aqui ele explica tudo direitinho. Aí ele roda o pool, né? Que é propriamente o step, para poder subir um modelo local. Aí aqui ele faz o run, né? Aqui é só para executar. Aí esse símbolo aqui vai apresentar o prompt, né? Você pode testar no seu, enfim, copiando o exemplo para poder rodar o Olhama, né? Aí, por exemplo, provide the schema, né? Fez aqui um create table e tal. Aí ele já com base nisso, ele já gera. Você tem que dar a tabela para ele, né? Claro, você tem que mostrar o esquema. E você dá o seu texto em inglês, give me taxis with more than two passengers, ele já dá o seu select, já bonitinho, totalmente traduzido. Isso já confirma que o seu DuckDB já vai estar rodando, eu vou falar DuckDB para ser mais curto, já está rodando de forma perfeita no seu local setup, né? E você também pode, por exemplo, testar via Python também, de tal forma, fazer uma função Python, fazer a mesma coisa que você fez ali também. Aí o step 3 seria rodar o DuckDB no Olhama, né, para gerar uma text-to-SQL response. Aí aqui ele mostra mais algumas coisas também interessantes. Enfim, mas o grosso eu acho que já deu para a gente ver aqui, que é ele sendo executado e fazendo a tradução. Aqui ele faz algumas queries mais complexas, e, enfim, integra com Python. Aí eu deixo para vocês depois darem uma olhada melhor e tal, mas enfim, ele faz outras queries também, outros esquemas, e vai mostrando a resposta aqui. É bastante interessante esse primeiro artigo. Eu reuni também aqui, vou voltar aqui para a apresentação. Além desse, eu também peguei o SQL Coder 2. Os nomes são ótimos, são bem grandes. 27B, né? O nome realmente é para a gente se enrolar. É. É, justamente para consultar dados em linguagem natural de forma confiável em hardware de consumidor. Então, esse SQL Coder 2.7b, ele vai ser um modelo avançado treinado para converter consultas em linguagem natural para SQL de maneira confiável também, analogamente ao anterior. Ele é otimizado, nesse caso, para ser executado localmente em hardware de consumidor, né, conforme eu já falei, como laptops, desktops ou GPUs modestas, sem depender de servidores externos, algo que o outro não tinha. Deixa eu já pegar aqui e entrar no artigo dele também, que é interessante. Bom, SQL Coder 2.7b, como de forma confiável, de forma confiável fazer query em dados de linguagem natural em hardware de consumidor, né? Aí aqui, de certa forma, ele dá uma explicação, ele dá os pré-requisitos, né? 8 GB de RAM para uma performance decente. É, Cadê aqui? Aqui ele também uma introdução sobre ele. Aí aqui um exemplo da pessoa fazendo a query, gerando uma query aqui embaixo, né? Aqui é uma query já até bastante mais interessante. Ele tem um sum e tal. É mais interessante que os outros exemplos. Essa aqui é order by também. É, então, os 3 pontos do puzzle, né, do desafio, vão ser fazer o setup do SQL Code, do LM Studio e do Streamlit, né? Então, aqui ele faz um loading do modelo, né? Enquanto o LM Studio é fácil para instalar e usar, ele mostra aqui como é que pode ser feito a utilização dele, né? Aqui temos já a interface. Ele fala um pouco sobre versões e tal, e mostra aqui como é que nós fazemos o setup, como é que usa também. Ele mostra já utilizando, já fazendo a query, o que é extremamente interessante. É, Calma aí. Aí ele diz que quando você dá esse prompt aqui, ele dá a melhor performance. Calma aí. Ele fala, aí se você quiser rodar justamente no Python,
analogamente como ele fez aqui, em vez de utilizar aquela query, você pode fazer o pip install também, que é bastante interessante. É, Aí aqui, por exemplo, ele também te mostra como é que faz a instalação do Streamlit, né, que era outro pré-requisito, porque você precisa tanto do Streamlit e do seu banco, né? Ele mostra também enfim, como é que você faz o setup do Streamlit. Aqui ele tem um scriptzinho Python para poder fazer isso, bastante interessante também. Já basicamente gera a sua query com base no texto, né? Ele também mostra como é que faz o salvamento e manda rodar isso aqui no terminal. E é assim que ele vai funcionar, basicamente. Aí ele faz aqui o setup do banco, né, do banco de dados em si. Aí é algo mais relacionado com o banco. Ele faz enfim, a conexão com SQL e dá aqui algumas coisas interessantes. Enquanto que é algo interessante, algo exciting, né, excitante, que esse modelo é muito capaz para o seu tamanho, ele menciona alguns pontos, né? Ele pode executar queries destrutivas, é, que podem ser difíceis de você fazer um rollback. Então, se você quiser utilizar em settings, em configurações mais importantes, toma cuidado com as permissões, né? Ele usou o SQLite, né, para propósitos de demonstrações, mas ele pode trabalhar com qualquer outro tipo de banco SQL. Tem poucas diferenças, aí vai variar com base no Python, na integração do Python. Se você realmente quiser fazer chat, você tem que combinar ele com outro modelo, né, porque ele é mais para essa parte de conversão de texto para query. E ele faz um bom trabalho em escrever queries, mas com frequência ele requer instruções específicas. Nos Jogos Olímpicos, por exemplo, tem algumas vezes que ele confunde, né, host country, o país sede, com o nome do país. Mas isso pode ser resolvido ao ser mais específico nas queries, né? Em modelos maiores, 15B ou 70B. Eles são muito melhores para fazer inferência em nome de colunas. Bom, basicamente, do meu lado, era isso, pessoal. Agora eu vou passar um pouco para a parte de aplicações e RAG, que aí eu acho que eu não sei se é o Zé ou se é o Caio. Perdão, sou eu. Sou eu Tá, mesmo. show. Vou dar Pô, aqui o ficou F11. desformatado aí, né? Que chato. Não, é porque ele tá no tamanho que quando Não, eu tudo bem. baixei, Vamos seguir, vamos seguir, vamos tá, seguir. tá, vamos seguir, beleza. F11 aqui, tá. Vou dar Bom, aqui. falar um pouquinho sobre aplicações RAG aí, né? Tanto num escopo mais genérico, quanto com exemplos um pouco práticos aí para a gente entender a aplicabilidade disso hoje. Pode passar aí. É, beleza, só dando um contexto aqui antes, o RAG ele vai combinar a recuperação de informações com os modelos generativos para que eles tenham mais contexto e consigam dar respostas mais completas, né? Além de poderem ser atualizados. E aí alguns exemplos disso são chatbots, assistentes virtuais, os próprios sistemas de busca. Pode seguir. Alguns desafios do RAG, né? Às vezes a gente pode se deparar com uma base de dados desatualizada, uma ambiguidade na informação, a partir da interpretação do modelo generativo que está se utilizando dessas informações. E ele tem, de certa forma, uma conexão limitada, né? Não tão forte entre conceitos. Então, às vezes, isso pode ajudar no delírio. Pode seguir. É, alguns exemplos aí.
vamos falar um pouquinho de grafos de conhecimento. O que que são grafos de conhecimento? É, são estruturas de dados que representam informações como um conjunto de entidades e suas relações, né? Sendo as entidades os nós no grafo e as relações arestas. Alguns exemplos podem ser o Wikidata e o Google Knowledge Graph. Os benefícios são exatamente complementares a alguns dos malefícios que a gente pode ver no RAG, né? Tem uma navegação bem eficiente entre os dados, visto que eles estão todos interligados pelas arestas, e o contexto é bem completo, né, em cada conceito e vai se autocompletando, as relações vão se autocompletando aí dentro, a partir dessas conexões explícitas. Só um detalhe que o título aqui em cima ficou errado, mas seguindo aí. Uhum. Aqui a gente tem um exemplo de um grafo de conhecimento. A gente pode ver bem aí como as relações estão sendo articuladas, é, e isso pode ser de grande ajuda para a gente dentro do RAG, né? Se a gente souber utilizar isso. Pode seguir. Chegando agora no aprimoramento dos RAGs via grafo de conhecimento. Visto essas relações explícitas, eles podem recuperar informações muito mais relevantes, né? Uma vez, aí um exemplo prático aqui, né? Você busca um filme de ação e ele pode buscar subgêneros, autor, diretores, anos, e a partir disso construir um contexto mais rico para dar uma resposta mais rica, né? Pode seguir. A gente também tem essa vantagem da desambiguação das respostas, né? Que vista essas associações, as características individuais de cada um. Então, possivelmente, se você pesquisasse celular, se você colocasse, você visse o grafo de celular ali, ele poderia estar conectado com Apple, mas não seria a maçã, né? Seria a empresa Apple. Então, Uhum. dada essa relação, isso pode ser muito benéfico, né, para um RAG. Pode seguir. É, um exemplo aí de como diferem, né, é, essas duas respostas, com um RAG padrão e com um grafo de conhecimento, né? O grafo de conhecimento, se você aprendizado profundo, ele pode responder coisas associadas, né? E enquanto o RAG padrão, acho que vai se ater muito mais ao contexto que é dado diretamente no arquivo. Segue. Então, acho que em geral, resumindo assim, esses são os benefícios, né, de se usar grafos de conhecimento no RAG, uma melhor experiência do usuário, com respostas mais completas, uma maior precisão e, de certa forma, mais escalabilidade, né, pelo fato de você poder aderir vários domínios diferentes sem você ter uma confusão no contexto individual de cada um, visto as relações no grafo. Pode seguir. Agora, falando um pouco de bases vetoriais e grafos de conhecimento. É, Bases vetoriais lidam com dados não estruturados como textos, e uma limitação é exatamente a dificuldade em capturar a relação entre eles, né, se não a proximidade das palavras. Já os grafos de conhecimento, a gente tem essa ligação forte entre cada uma das entidades que vai, traz mais associações, porém você vai ter certamente um esforço muito maior em montar essa estrutura, né? E aí, se a gente tiver um híbrido entre as duas, a gente vai unir tanto essa recuperação de dados não estruturado com essa profundidade dos grafos, dando para a gente o melhor dos dois mundos, né? Pode seguir. E aí a gente tem aqui a criação do GraphRag, né? Que é a evolução do RAG tradicional com base nos conhecimentos de estrutura de grafo.
que é exatamente o que eu expliquei sobre os benefícios, os malefícios, e a gente tenta combinar os dois da melhor forma. Pode seguir. Aí eu peguei um exemplo prático, né, que estava na bibliografia da matéria. Não vou entrar muito a fundo no código, eu vou explicar mais geral sobre a tecnologia que é usada para a construção do grafo e como o processo de fato funciona, teoricamente, né? Segue aí. É, bom, tratando um pouco da construção de grafo, a gente usa essa, acho que seria um banco de dados, né? Neo Pode 4j, falar. que é bem conhecido. Foca exatamente nisso do que a gente falou, da conexão, de relacionamento. É um banco de alto desempenho, ele usa essa linguagem Cypher, que se assemelha muito ao SQL e torna as consultas bem mais Uhum. intuitivas. E pode passar. E para ingestão de dados, pode ser usado o LangChain Loader, que é exatamente isso. Ele vai carregar dados de diversas fontes, dado uma fonte, enfim, é, e você pode fazer diversas integrações com os pipelines de RAG para para suprir essas knowledge bases, né? Pode seguir aí. Aqui é uma visualização do grafo via o Neo 4j e só para mostrar um pouco como é que ele fica estruturado. Pode passar. Bom, e aí agora tratando individualmente da questão do grafo, né? Se a gente combinar o grafo com um modelo de linguagem para a gente criar mais entidades, mais relações, mais dados, seria exatamente por meio do modelo a detecção de uma entidade dentro da pergunta do usuário, podendo, no nosso caso, essa entidade ser a Amelia Earhart, né? E dada essa identificação, ele vai justamente fazer essa busca pelos nodos mais próximos e vai flatten a informação que é passada para LLM, é, um, como assim, para a gente ter uma maior especificidade, né? Uhum. Pode seguir. Aí a gente tem também o RAG híbrido, que é justamente a combinação do RAG tradicional com o knowledge base, né? Então a gente tem esse processo anterior e a gente tem o keyword search e o vector search e a gente combina esses dois contextos, passando ele para LLM para tentar adquirir uma resposta mais rica, né? A partir das informações. Pode passar aí. Agora, falando um pouco mais de sistema RAG, confecção de um sistema RAG, né? Bom, falando um pouquinho de componente de um sistema RAG, a gente tem a base de conhecimento, que é a coleção estruturada dos documentos, onde ele busca as informações para serem dados como contexto. Pode passar. O mecanismo de recuperação, é, que faz a consulta e traz isso para o modelo. E aí, alguns exemplos aqui: o Elasticsearch, o do Facebook, o Anoi. O Elasticsearch eu já usei no trabalho bastante, eu achei bem legal assim. Você pode usar ele para hostear bases vetoriais e aí você associa elas a knowledge bases. É bem legal, trouxe muito ganho para alguns processos dentro do trabalho que precisavam de certos conhecimentos de business assim, né, que não poderiam ser dados num prompt como contexto, né? Então, ajudou muito a realizar várias tarefas a partir desse conhecimento que já era adquirido e estava presente nas bases de dados. Pode passar. E aí a gente tem o modelo gerador, né? O modelo de linguagem que vai produzir a resposta baseada nessas informações. Pode passar.
alguns exemplos aqui. O BART, o GPT-3, pode passar. Aí falando um pouquinho mais dos passos da implementação de um sistema RAG, né? Primeiro a gente tem a coleta e a preparação dos dados, a unificação dos documentos, a limpeza, a gente vai fazer uma higienização dos dados, possivelmente colocar metadados para a gente ter mais associações ali dentro, mais informação. Pode passar. A vetorização dos dados, que justamente converte esses textos em representações numéricas e isso captura o significado semântico da palavra. Assim, o sistema consegue eficientemente consultar na base e entender essas relações. Pode passar. Aí a gente tem modelos de embedding, né? E esses são alguns exemplos. Aí a gente vai ter a geração dos vetores, a normalização desses vetores e o armazenamento em alguma base que aceite dados vetoriais. Vetorizados, no caso, né? Perdão. É, falar um pouquinho da importância. A importância seria mais relacionada exatamente à consulta do usuário e você poder correlacionar de forma eficiente palavras-chave e essa busca ser eficiente, né? Dado que são vetores. Pode passar aí. É, aí a gente tem o passo 3 que seria a indexação da base de conhecimento, que seria o armazenamento e Uhum. essa questão dos vetores associados no índice. Pode passar. E aí, finalmente, a gente tem a. Finalmente, não, que ainda tem mais dois passos, mas a gente ainda tem a configuração do mecanismo de recuperação. É, pode ser a vetorização da consulta, busca de similaridade, retorno dos documentos relevantes. Pode passar. E aí, a gente tem a configuração do modelo gerador, né? Como exemplo, a gente já deu o GPT, o BART. A gente também tem a questão do ajuste fino, que é bem interessante, treinando o seu modelo com dados específicos para o domínio, né? E aí alguns exemplos são o Hugging Face, o Transformers, é, e enfim, isso pode gerar certos problemas dado os dados que você usa, mas em geral usar um modelo fundacional e treinar ele com dados relacionados ao domínio traz bons frutos. Pode seguir. E aí a gente tem uma integração de pipeline do retriever e gerador, né? É, ele faz exatamente isso, né? Esse processo inteiro de você conseguir fazer um prompt, ele utilizar o knowledge base para utilizar o RAG, o knowledge base, né? Para conseguir trazer uma resposta a partir tanto do seu prompt quanto do contexto que já foi dado. E aí tem a geração da resposta final, que é enviada para o usuário. Um bom exemplo de um sistema RAG, inclusive um sistema RAG que eu usei muito no trabalho, como eu já tinha falado antes, é o agente Bedrock da AWS, né? Você pode configurar um knowledge base nele e você pode tanto escolher um modelo fundacional e treinar ele, usar o SageMaker para fazer um deploy de um modelo personalizado que você pode usar nesse agent, ou usar um modelo providenciado pela AWS para consultar esse knowledge base e aí trazer respostas mais específicas do domínio do qual esse knowledge base faz parte, né? Pode passar. Aí agora é o Caio. Bom, agora que o Rodrigo já falou um pouco sobre Text to SQL e o José falou um pouquinho também sobre o RAG, eu vou aproveitar aqui agora para falar um pouquinho sobre algumas aplicações que a gente consegue ter tanto nos meios profissionais como até mesmo assim para aplicações mais locais, juntando esses dois conceitos
e a fim de facilitar bastante o nosso uso de bancos de dados, né? Então, no slide seguir, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o Vana AI, que pode passar, pode passar, Rodrigo? Ah, tá, beleza. Que é uma ferramenta que tem como ideia usar a inteligência artificial para fazer justamente esse teste de SQL, ou seja, pegar um prompt e gerar um SQL, como o Rodrigo já tinha falado. E junto a isso, ele usa os conceitos de RAG para facilitar é, esse fim que ele tem, né? E como tem no próximo slide falando, tem algumas funcionalidades nele inclusas nisso. Como ele é um pouco mais robusto, ele, além de fazer isso, pode passar o slide, Rodrigo, ele, ele consegue, ele tem uma interface bem amigável, bem user-friendly, onde fica bem tranquilo de você tanto treinar quanto gerar esses prompts que você quer, né? E além disso, além dele gerar o prompt, ele gera gráficos e dashboards que você pode usar futuramente para botar um relatório, Uhum. ou se você não quiser usar diretamente ele, você pode usar ele como base, pelo menos, para adicionar seu relatório, né? Facilitando bastante esse processo de consulta e o uso dele e tal. No próximo slide, pode passar, eu falo um pouquinho sobre os benefícios dele, né? Que tornam a consulta bem mais acessível. Então, a pessoa não precisa saber todo o técnico de SQL para fazer uma consulta, né? Seria importante até para treinar um pouco ele, mas se você não tiver esse conceito, você consegue através dele fazer algumas consultas, né? Ele também reduz, como eu já tinha dito anteriormente, o tempo para gerar relatórios, né? Uma vez que ele já gera pelo menos algo básico assim para você conseguir utilizar, né? E no próximo slide eu vou mostrar um pouquinho sobre o workflow dele, né? Bom, inicialmente para utilizá-lo, você tem que treinar ele e para treinar você pode dar é, exemplos para ele, né? Que são primeiramente o esquema do seu banco de dados. Você pode passar também a documentação da aplicação e do banco de dados. E também você pode passar SQLs, queries, que já estão corretas, para ele gravar na memória dele e aperfeiçoando, treinando, para aí sim você conseguir utilizá-lo, né, como um test SQL. Uma vez que você tem ele treinado, você consegue passar para ele um prompt, onde ele vai utilizar alguma LLM, que ele aceita diversas, o GPT-4, GPT-3, o Olama, que o Rodrigo tinha comentado anteriormente, como Uhum. outras, né? Então ele é um cara ele é bem amplo, né? Você consegue usar diversas diferentes, né? Com esse LLM, ele vai retornar um SQL query, né? E ele vai executar. Então, além dele retornar o SQL, ele já vai retornar a resposta junto com alguns charts, alguns plots ali de gráficos, dependendo muito do que você quer, né? Ele vai gerar já um gráfico bonitinho, né? E, por fim, ele vai perguntar se a consulta está correta ou errada. Então, se era o que você queria ou não. Caso não seja o que você queria, aí sim você vai ter que pelo menos corrigir o que você queria ali no SQL que ele deu, para ele entender aonde ele errou. E esse SQL correto que você vai escrever vai ser passado para ele para a memória, onde ele vai treinar novamente e aí vai aperfeiçoando. Aí que entra um pouquinho desse RAG, né? Além de em outros pontos, mas aí também entra essa parte, né? Bom, pode passar, que agora eu queria falar sobre o Olama, que é uma ferramenta que o Rodrigo já tinha até Uhum. falado antes, mas vou aprofundar um pouquinho só porque tem um exemplo mais à frente que eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele. Então, basicamente, ele é uma ferramenta que permite você fazer execução local de LLM. Pode passar. Em hardwares um pouco, não precisam ser necessariamente muito complexos, você consegue ser na sua própria máquina local, né? E ele ele tem um suporte para vários diversos modelos, GPT-3, 4, como está ali, né? Entre outros, né? É, pode passar. E ele possui alguns benefícios, como, por exemplo, você poder usar sem depender da internet, né? Você está no seu próprio dispositivo fazendo os seus prompts e tendo resposta. Você não precisa. Se você tiver sem internet, você consegue usar. Ou se o servidor como por exemplo o OpenAI, que de vez em quando cai também, você não vai estar dependente dele. Outra vantagem é que você não requer uma grande infraestrutura,
para rodá-lo. E também ele é bom para sensibilidade dos seus arquivos, né? Quando você quer trabalhar com dados sensíveis, você não vai precisar subir eles para a internet, você consegue fazer no seu próprio local. Então ele aumenta também essa segurança, né? Passando aí, agora eu vou falar sobre um exemplo do uso do Vana. Eu queria mostrar o Olama justamente por conta desse exemplo aí no GIF, tá um pouco ruim, mas enfim, que esse é um exemplo que ele está rodando 100% local. É, ele está usando o Olama como LLM, então esse ponto é local. E além disso, ele está usando como interface o Vana Flask, que é uma aplicação que você consegue rodar localmente então, também. Então você não precisa de internet para rodar isso, você consegue fazer totalmente do seu computador. E essa interface, ela, como você pode ver, ela é bem autoexplicativa, não tem muita coisa para você mexer. Ele mostra aí, ó, essa é a parte de treino, onde você consegue adicionar um DLL, uma documentação, um SQL. Você adiciona aí o treino que você quer. Do lado tem alguns chats, assim como o ChatGPT tem. Você escreve seu Uhum. prompt, né? Aí ele vai escrevendo o prompt, ele dá como resposta um SQL, embaixo ele já dá a resposta, né, como um CSV que você consegue baixar, e embaixo aquele chart, aquele gráfico que ele também gera, né? E no final ele ainda pergunta se está certo ou errado, né? No exemplo está certo, então tudo ok, não vai precisar reescrever, ele vai se salvar como treino, né? E é basicamente isso. No próximo exemplo, é, eu queria mostrar também que você não precisa, tem outras oportunidades, outras opções de interface. Então, pode passar aí. Que você também consegue ter uma interação não só com Flask, mas você consegue usar também o Python. Pode passar, Rodrigo, Jorge. Beleza. Aqui tem a opção, caso você não queira usar aquela interface, você consegue trabalhar com Python. Então, tem essa função de treino que é igual para todos, você só muda o parâmetro. Se você quer treinar com DLL, né, passar um esquema, se você quiser passar a documentação, ou se você quiser passar um SQL correto, você só manda o ponto train, muda qual o parâmetro que você vai passar para a função e ele vai treinar. E no próximo slide, que pode passar aí, ele vai mostrar um exemplo de uma pergunta, de um prompt. Você usa o ponto .ask e você consegue gerar um SQL, embaixo você gera a resposta num CSV bonitinho, e embaixo um gráfico referente a essa resposta, né? É, Aí, se você quiser fazer um front-end customizado, você pode aproveitar esse Python para criar um front-end a partir daí. Não precisa seguir aquele Flask, pode fazer da maneira que você quiser. Então, isso aumenta ainda mais a customização para a utilização dele. Ele é bem robusto nesse quesito. E para finalizar, né, eu só queria, pode seguir aí, ô Rodrigo. Eu queria mostrar uma frase que eu vi conforme eu estava pesquisando sobre isso, de um product manager da Microsoft, o cara que é sênior em SQL, né? É uma frase ali que quando eu vi me impactou bastante, que ele falou sobre como. Ele estava falando sobre os benefícios, né, do uso da IA para conversar com o seu banco. Então, assim, se o cara que é sênior na Microsoft diz isso, eu vejo muito como isso sendo claramente o futuro que a consumação de banco de dados vai seguir, né? Bom, essa era a nossa apresentação.